Piratas do Caribe, o Baú da Morte, né? Ou Piratas do Caribe 2, o Baú da Morte, ou Piratas do Caribe simplesmente o 2, né? É uma sequência aí do primeiro filme, eu assisti aí, né? Eu lembro de algumas partes do filme, eu lembro de ter visto, só que não me chamou a atenção no tempo lá, né? Não me chamou a atenção, né? Eu nem sei se era nascido, sei lá. Mas, cara, realmente é a sequência do 1. Cara, será que superou o primeiro filme? Será que ele continua com a essência? Será que continua no mesmo nível do primeiro filme? Será que é uma sequência subestimada? Muita gente fala mal? Ou sei lá, que tem muita gente que fala bem? Será que é um filme bem dividido, né? Pode ser também. Será que superou o primeiro, cara? Será que é bom? Será que é injustiçado, subestimado? Será que é superestimado? Pode ser qualquer coisa. Vamos falar de Piratas do Caribe, o Baú da Morte. Piratas do Caribe 2. E é isso, vou falar minha análise aqui, cara. Sem falar do filme inteiro, só falar algumas coisas que pra mim aqui, né, realmente o que realmente valeu a pena de ver esse filme. Será que valeu? Não sei. Vamos falar aqui, vamos falar desse filme. Só bora, sem enrolação, se inscreve no canal, deixa o like. Eu sou o Daniel, estamos no canal Dimensões do Cinema e vamos falar de Piratas do Caribe, o Baú da Morte. E é isso aí, vamos pra lá, vamos embora. Cara, nesse filme mostra aí também que a Elizabeth, né, já começa com a Elizabeth sendo presa ali por algumas coisas, alguns crimes ali, né? E cara, o Will precisa sair em busca pra procurar a bússola do Jack Sparrow, né? Do Jack Sparrow aí. Ele precisa buscar essa bússola pra poder salvar a Elizabeth, né? Por algum motivo que a Elizabeth foi presa ali, talvez justamente, eu não sei, a gente não sabemos muito bem, eu não sei muito bem, cara, mas pelo que eu vi ali, ela foi presa por alguma coisa, algum motivo teve, né? Realmente. Só que agora eu esqueci, cara. Por incrível que pareça, eu esqueci. É porque às vezes a gente esquece, cara, de algumas coisas do filme. Mas, cara, ela foi presa. Só sei que ela foi presa, então o Will precisa salvar sua mulher e se casar, né? Eles precisam se casar. E por isso ele precisa ir atrás da bússola do Jack. Né? Elizabeth, ela foi presa, agora eu lembrei, ela foi presa por ter ajudado, né, por ter boatos que ela ajudou, sim, ali a fuga do Jack Sparrow, né, do capitão Jack Sparrow aí fugir, né, dos guardas lá daqueles guardas lá, né, que a gente vê no primeiro filme lá, que ficam atrás do Jack Sparrow lá. Então, ela foi acusada por ajudar ela e o Turner. Só que ele precisa, né? O Will Turner precisa ir atrás dessa bússola, cara. E essa bússola, né? E a gente já acompanha aí o Jack Sparrow fugindo, né? Porque ele tentou roubar algumas coisas lá. E acaba fugindo ali de um lugar ali. E que é até uma cena bem bonita, né? Bem bonita não, uma cena cinema, é cinema demais a primeira aparição do Jack Sparrow. Assim como no primeiro, que é icônico, nesse ainda continua icônico a chegada triunfal dele, onde ele sai meio que de um barquinho e começa a nadar com um pedaço de perna, né? De esqueleto de perna lá. E é bem engraçado essa cena, tá? Inclusive, o Jack Sparrow, ele acaba sabendo que um tal de David Jones está à procura de vingança, à procura da sua promessa, né? Que agora a gente acaba descobrindo que o Jack Sparrow, ele tinha feito um pacto com um tal de David Jones, né? Que ele tinha que conseguir ali o barco, né? Eu esqueci o nome, o barco Pérola Negra, né? Que é um barco que foi afundado. Ele conseguiu recuperar esse barco e o David Jones meio que fez ele conseguir voltar a funcionar. E ele prometeu pro David Jones ali entregar o barco em troca da sua alma. Então ele precisa dar a alma para ele, né? Ele precisa morrer e dar o barco para o David Jones, né? Praticamente isso, dar a alma para ele e entregar também o barco como ele tinha prometido, né? Jack então é marcado ali, né, pelo negócio negro. Marcado porque meio que ele fica uma mancha na mão dele, preta, né? Dando sinal que o David Jones está indo atrás do Jack pra encerrar esse acordo, né? Porque depois de 13 anos, né? Ele deixou 13 anos aí o Jack Sparrow aproveitar a vida, mas depois ele tinha que dar a alma e também devolver o barco para o David Jones. Então meio que o Jack ele teve 13 anos, só que esses 13 anos já está acabando. Então, nesse filme a gente vê que o Jack ele tem que passar por consequências, aonde ele tenta fazer de tudo para não poder vender sua alma ao David Jones.
Então eles ficam nessa intriga e o David Jones ele dá meio que um. Tem até um momento que o Jack, quando ele reencontra com o David Jones, até bem legal a aparição do David Jones, tá? E ele chega ali e acaba que o Jack fala: Eu vou fazer uma proposta pra você. Eu vou dar 99 almas pra você. Em troca você me dá a minha liberdade. Então David Jones ele aceitou, né? E o Jack, como sempre arrumando uma escapatória. É impressionante como esse personagem é icônico, né? Só o que ele fala já é icônico demais, porque realmente ele consegue passar por vários obstáculos tão difíceis com total facilidade e maestria. É impressionante isso. E ele acaba falando que vai dar essas 99 almas para o David Jones. O David Jones aceita, só que ele também deu um prazo bem pequeno. 3 dias, simplesmente 3 dias. E isso é, cara, meu Deus do céu. É muito engraçado, cara. Mas aí, né, ele tranquilo, como sempre, resolve fazer isso. Só que tu acha que ele cumpriu? É claro que não, né? E o visual do David Jones é uma coisa que me realmente impressiona bastante. O CGI desse filme é muito bom. Comparado ao primeiro, esse filme, ele, cara, extrapola o primeiro em questão de CGI. Porque ainda mais, né, que dá pra entender que o um é um pouquinho mais antigo que o outro. Então, realmente, cara, são 3 anos. Esse aqui é o quê? De 2006, o outro era de 2003. Se eu não me engano. Me corrija se eu tiver errado, não sei se é 2006. É 2006 eu acho que esse filme aqui. Então o CGI, sim, vai melhorar, né? Então o CGI do David Jones, o vilão do filme, é muito brabo, não tenho o que falar, né? É muito brabo mesmo, icônico, né? E pra muitos um dos melhores vilões, né? Isso eu vou falar daqui a pouco. Será que é o melhor vilão? Será que é melhor que o Barbosa, né? E cara, também tem outra questão do Barbosa aí que a gente vai falar nesse filme. Vamos lá. Tem muitas cenas bem legais. A cena onde o Jack luta contra o Will, né? E contra contra o cara lá, que eu esqueci o nome dele, que era um cara que era da marinha, e ele quer meio que recuperar esse baú, né? Que é um baú que eu acabei nem falando. Esse baú, ele tem o coração, simplesmente, do David Jones. Então, tendo aquele coração, ele consegue dominar aí o David Jones, né? O David Jones, ele que prendeu esse coração no baú, né? E a bússola do Jack Sparrow leva até o baú, né? Eles conseguem pegar, né? O Jack Sparrow e precisa desse baú para conseguir derrotar o David Jones e também ali o Kraken, que para quem não sabe, o Kraken é um monstro aí um monstro marinho lá que meio que meio com comparsa do David Jones, onde o David Jones manda o Kraken ir a qualquer lugar e ele consegue destruir vários barcos, né? A gente até vê nesse decorrer desse filme ele destruindo vários barcos. E a gente começa meio achando, o que é isso? O que é isso? Mas na verdade é só um bicho mesmo que fica no fundo do mar, aonde ele quebra vários barcos e mata várias pessoas ao aviso do David Jones. Então é bem engraçado a cena da luta deles três, né? Enquanto né? O Will, ele quer salvar a Elizabeth, né? Enquanto o Will quer salvar a Elizabeth, quer salvar também o seu pai, que por incrível que pareça aparece o pai do Will aqui, né? Com um visual bem bizarro e bem feito também. O pirata também, Jack, que também precisa se salvar e por isso que ele quer o coração do David Jones. E também tem esse cara, que eu esqueci o nome dele, meu Deus do céu, Hamilton, eu acho que é alguma coisa, não sei se é Hamilton, não sei. Só sei que ele é um cara que trabalhava na marinha, então ele só quer pegar esse baú para conseguir sua dignidade de volta, porque ele foi fracassado, né? Ele meio que era um grande pirata da marinha, mas ele meio que foi deixado aí, foi meio que ficando deixando de lado, né? Foi deixado de lado ali, até que ele tava numa vida bem triste, né? Ele querendo sua dignidade de volta. Isso é bem legal, cara. Cara, por incrível que pareça, a Elizabeth e o Will nesse filme tá melhor que no primeiro. Eles não tão tão ruins assim. Claro que eles não tem carisma nenhum. Na minha opinião, eles não tem muito carisma, tá? Mas, cara, nesse daqui, até que eu gostei da Elizabeth. Eu gostei da participação dela e também do Will. Apesar de eu ainda preferir que a Elizabeth tá melhor que o Will, né? Acho que ela tá melhor que o Will. Eu gosto da participação dele nesse filme. Até que é legal, é bem divertido as interações dele. Só que uma coisa que me deixou com raiva é no final do filme, depois eu vou falar aqui o que a Elizabeth faz, cara. Meu Deus, aquilo dali me dá pra entender. É tipo, não vou falar agora. Tudo vira um caos quando o Kraken, simplesmente Kraken, o monstro do mar, aí dominado pelo David Jones, né? Ele que comanda esse monstro, aonde ele resolve destruir o barco, né? E a Elizabeth, né? Ela acaba encontrando com o Jack Sparrow, que conseguiu o coração numa briga ali contra eles dois, eles conseguiram pegar o coração ali.
E ele acaba que ele acaba que pega o coração. Só que aí, né, chega um momento onde o Kraken pega ele e ele tava sozinho no barco, os outros conseguiram fugir, né, o Jack Sparrow com a sua atuação heróica, ele consegue salvar todos, mas aí ele se sacrifica sendo engolido no final do filme, sendo engolido. E também a Elizabeth, ela consegue prender ele no navio, na verdade, né? Ela prende ele ali com um cadeado, seduzindo ele e acaba até beijando. Isso é uma coisa que realmente eu vou falar, cara. Eu vou falar daqui a pouco, mas ela acaba beijando ele, por incrível que pareça, seduzindo ele e aproveitando no momento pra prender ele no barco, porque o Jack, ele tinha abandonado eles, só que o Jack, ele voltou pra salvar do ato heróico, e eles deixam ele no navio, todos os piratas. Tanto a Elizabeth, também o Will e os outros piratas que trabalham com o Jack, deixa ele lá sozinho e ele se vira contra o Kraken, que acaba destruindo todo o barco e acaba engolindo o Jack Sparrow com aquela trilha maravilhosa, né? Ele engole o Jack Sparrow e aí termina com eles conseguindo se salvar, né? Enquanto isso, David Jones já vê que Jack Sparrow não é mais uma dor de cabeça que ele precisa continuar tendo, né? Porque realmente ele já se livrou. Pra ele já tá um alívio ter se livrado do Jack Sparrow. Mas ele não sabe de uma coisa, que quando eles conseguiram pegar o baú vazio, porque o Jack Sparrow tinha conseguido pegar o coração, ele fica enlouquecido. Isso enlouquece ele muito, porque aquele baú é simplesmente o coração do David Jones, né? É simplesmente isso. E cara, eu tô ansioso pra ver o terceiro, tá? Porque realmente deixou tudo em aberto e isso é bem legal. E aí termina, né, com todos ali reunidos na casa da mulher lá, né? Que é sábia, que é meio que uma bruxa. O filme termina com todos reunidos na casa dessa mulher e todo mundo falando bem do Jack Sparrow, falando que ele foi um herói, que não sei o que. E todo mundo fala que fará de tudo pra conseguir salvar, porque tem um obstáculo, tem um jeito de se conseguir salvar o Jack Sparrow mesmo sua alma sendo meio que pega pelo David Jones ali por ter sido engolido pelo Kraken. Ele já tinha concluído a sua dívida. Então, eles resolvem fazer isso e com a ajuda de simplesmente ele, tá? O Barbosa, ele voltou pra ajudar. Incrível, cara. E termina com o Barbosa aparecendo, falando ali que vai ajudar eles, cara. Caraca, isso ali foi de arrepiar. Então vamos para as considerações finais, cara. Cara, realmente, cara, galera, sendo bem sincero com vocês, eu não acho esse filme ruim, tá? Longe disso. Eu acho que ele é uma sequência bem boa, cara. Eu gosto desse filme, gostei bastante. Eu acho que, cara, sendo bem sincero, ele tem seus problemas ali, ele tem ele tem barriga nesse filme, né? Ele tem algumas barrigas ali, meio que tem a questão da ilha onde tem os canibais ali, que é divertido, mas é uma barriga, porque é uma cena bem demorada pra acabar, né? É uma cena que dura bastante, que não precisava não precisava durar tanto, tá? Eu acho que essa questão ali deixa um pouquinho a desejar, mas apesar de ser divertido, é bem divertido, é bem engraçado como o Jack, ele tem maestria até pra meio que trair seus companheiros e depois voltar à tripulação como, tipo, nada tivesse acontecido. Como ele se salvou ali dos canibais que iam engolir ele, considerava ele um deus, né? Falava que ele era um deus ali em forma de pessoa. Mas aí ele fez uma coisa ali, os canibais ficaram com raiva e quis cozinhar ele. Só que o Jack Sparrow, com sua maestria, consegue simplesmente sair de lá e volta pro barco como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse prendido seus próprios companheiros. Cara, é muito engraçado. Mano, o filme, ele é bem legal, ele é bem divertido, tá? Eu acho que esse filme, pra mim, ele superou em questão de diversão do primeiro filme. Eu acho mais divertido que o primeiro filme. Eu acho que ele não é mais redondo que o primeiro filme, mas é um filme muito injustiçado, tá? Eu tenho certeza que tem gente que gosta desse filme, eu tenho certeza que tem gente que não gosta desse filme, tá? Eu até entendo, consigo entender, porque tem algumas coisas ali que deixam um pouco a desejar. Pra mim, cara, o Will e a Elizabeth, apesar de não ter carisma, eles estão bons personagens aqui, eles não tão ruins, eles estão bem melhor. Eu acho que o desenvolvimento do relacionamento deles dois estão bem melhores nesse filme do que no primeiro, que não tinha um desenvolvimento um pouco
mais fluido, bem feito. Não tinha nada de bem feito, na verdade. O primeiro filme não tinha um bom desenvolvimento. Você via esse casal e não tinha, assim, você via, mas tipo, foda-se ele, tá ligado? A gente não ligava pra eles. Então, nesse 2 ele, aí sim, né? Esse 2 ele consegue meio que desenvolver melhor esse relacionamento, apesar de ter a cena ali onde ele beija o Jack Sparrow, uma cena super desnecessária, não precisava disso, tá? É desnecessário e o Will acaba sendo corno vendo isso. Aí ele vê isso e não fala nada pra Elizabeth. Ele só fala algumas coisas indiretas pra ela, só que não chega. Ela nem percebe, tá? É tão inútil como ela nem percebe. E termina um filme onde eles se reúnem na casa da mulher lá que é sábia pra caramba, né? Que é uma mulher que é sábia pra caramba. E termina com o Barbosa aparecendo. Sim, o Barbosa, o vilão do primeiro filme, aparecendo pra ajudar a salvar o Jack Sparrow, né? Que tinha essa dívida aí. É bem legal, cara. Bem a questão da história ali sobre esse negócio da dívida dele, né? Ele passando por várias consequências pra poder pagar essa dívida, só que ele fugindo ao mesmo tempo, né? Porque realmente ele tinha feito essa promessa, ele tem que cumprir. Mas ele queria de qualquer forma fazer várias coisas pra poder impedir para poder salvar sua pele, né? E o David Jones, cara, pra mim é um vilão icônico pra caramba, tá? Eu não sei se ele é melhor que o Barbosa, talvez os dois empatam, porque realmente cada um tem características diferentes. Eu acho que o Barbosa ele tem mais carisma que esse personagem, apesar de ele ter carisma também, o David Jones, tá? Ele ser um ótimo vilão, porque realmente ele é o único vilão aqui, cara, que ele tá realmente fazendo uma coisa certa. Que ele teve esse. Eles se acertaram, né? Eles fizeram essa proposta, né? Na verdade, eles fizeram essa. O Jack Sparrow fez essa promessa pra ele, ele tem que pagar. Então, tipo, ele é um vilão que, na verdade, ele tá certo, né? Ele só tá ali pra cumprir. Fazer que o Jack cumprisse com sua palavra, como homem a homem, né? Então, realmente, o CGI também tá muito bom nesse filme. Eu acho que até hoje em dia funciona muito bem. Pra mim, ele é bem divertido esse filme, tá? Ele é bem divertido. Eu acho que a história chega a ser um pouquinho mais confusa, né? Eu acho que ela tem momentos ali que não explica muito bem o que tá acontecendo. Eu acho que tem esses problemas, apesar de eu conseguir entender. Eu consegui entender a história, tá? É bem legal. Eu acho que é muito inteligente trazer esse negócio dessa promessa, tá? Sobre sobre o Jack, né? Sparrow, que tem que pagar essa dívida de qualquer jeito, né? Ele tem que entregar sua alma, né? E o barco para o David Jones, porque ele pediu 13 anos ali vivendo sua vida, então ele tinha que cumprir essa promessa de qualquer jeito. Então é bem legal o ato histórico no final do filme, onde ele resolve ajudar todo mundo, salvar todo mundo, né? E aí ele se sacrifica ali, né? Ele é engolido pelo Kraken, isso é bem legal, pelo Kraken, Kraken, tanto faz, o monstro ali do mar, isso é bem legal. E no final eles, todo mundo reunido, falando que vai fazer de tudo pra trazer Jack Sparrow à vida. E ali aparece o Barbosa do primeiro filme, galera, caraca, que plot twist brabo, pra salvar simplesmente o Jack Sparrow, cara. Sim, o cara vai ser tipo um anti-herói, vai ajudar, mano. Isso é muito brabo, né? E termina assim, cara. Termina assim. E, cara, sendo bem sincero, tá? Eu fico entre 8 ou 8,5, tá? Eu não acho exagero nenhum, tá? Pra mim, esse aqui, ele não é melhor que o primeiro, não é. Porque realmente ele é mais divertido que o primeiro. Ele não tem muito foco de ação. Ele não é o foco do filme. Ele tem cenas de ação? Tem cenas de ação, mas eu acho que o primeiro ele ainda tem mais, cara. Eu sinto que tem mais cenas de ação, tá? Esse aqui não tem muito foco, não tem muito foco em cenas de ação, é mais em vários é mais um negócio de pistas, né? Tem várias coisas a gente tem que entender ali, né? Tem várias questões ali também sobre o negócio do baú, sobre o coração, sobre o David Jones. Eu acho isso muito bom, tá? É muito bom mesmo o David Jones. Eu acho que introduz muito bem também o pai do Peter, do Will, né? Que quer conseguir o seu respeito do seu filho de volta, que quer conseguir ajudar o seu filho de qualquer jeito. Isso é bem legal. Eu acho bem legal também. A Elizabeth nesse filme tá bom, só que ela dá uma decaída depois, no final do filme, né? E, cara, eu fico entre 8 e 8,5, tá? Eu fico entre 8 e 8,5, tá? Eu fico entre essas duas notas. Eu acho que eu vou dar. Caraca, agora eu não sei, cara. Mas eu gostei bastante desse filme, tá? Eu adorei mesmo, mesmo, tá? Não acho melhor que o primeiro, mas é um filmão, é um filmão. Eu acho muito bom mesmo esse filme. Eu gosto desse filme.
Então eu acho bem injustiçado, tá, esse filme. Pra quem fala que é ruim, realmente eu acho que é a pessoa que não viu o filme direito, tá? Porque realmente esse filme é muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Eu gosto desse filme. E por isso que eu vou dar nota 8,5. Vou dar 8,5. Vou dar 8,5, tá? Porque pra mim ele tem mais coisas positivas do que negativas, apesar de ter várias coisas ali que deixa a desejar. Podia ser melhor? Podia. Mas não chega a atrapalhar o filme. Não chega. Pra mim não chega a atrapalhar o filme. Plot twist no final é bem legal. Eu tô ansioso pra ver Piratas do Caribe no fim do mundo, tá? Que falam que também é bom. Só que, não sei, é dividido. É bem dividido os filmes do Piratas do Caribe. É bem dividido. E será que essa franquia vai manter esse alto nível? Pra mim, Piratas do Caribe é 8,5, tá? Vou dar 8,5, pronto. Vou dar 8,5, é minha opinião. Eu acho que esse filme é bem injustiçado pra quem fala que é ruim. Então, cara, tem um final bom. A história é um pouquinho meio confusa, mas às vezes ela se mantém bem com o clima. O clima é muito bom, os cenários são muito brabos, tá? Ele tem até uma cena do primeiro no começo do filme, a cena onde tá meio que vários pássaros, né? Uma cena de tortura, onde vai meio que uns pássaros fica comendo a cara de umas pessoas lá, mas não mostra, né? Não dá pra ver bem certo, mas dá pra ver meio que ele comendo, puxando a pele na cara. Isso aí pra um filme da Disney, cara, bem pesado, hein? Bem pesado. Que isso, Disney? Logo você fazendo cenas de horrores em filmes assim. Então, é isso, mano. Eu vou ficando por aqui, eu dou 8,5 pra Piratas do Caribe, O Baú da Morte. E é isso, mantém. Tá continuando, tá? Deu uma decaída, deu. Mas não chega a ser uma decaída tão enorme assim, tá? Eu acho 8,5 e é isso, é 8,5 pra Piratas do Caribe. Vou ficando por aqui e ansioso para o terceiro filme, tá? E se inscreve no canal, deixa o like, talvez ainda hoje tenha um filme, o Massacre da Serra Elétrica, tá? Ou Homem-Aranha, eu vou pensar muito bem aqui, eu vou ver se vai ter. Então é isso, vou ficando por aqui, galera. Se inscreve no canal, deixa seu like. E cara, 8,5, por enquanto, dois filmes muito bons mesmo. E é isso, vou ficando por aqui, fui, tchau.